Boa noite, seu Miyoshi. Boa noite aos nossos amigos e benfeitores espirituais que já prepararam o ambiente para mais uma vez aqui estarmos reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus. Vamos nos lembrar das palavras do nosso querido irmão Gutierrez, que também sempre nos dava um alerta: não estamos sós. Vamos agradecer aos mensageiros de Jesus que nos acompanham, nosso anjo de guarda, especialmente na noite de hoje, pedindo auxílio da equipe da proteção, da segurança, da limpeza, da higienização, da fluidificação das águas, a equipe médica da espiritualidade, nossos irmãos indígenas, nossos irmãos boiadeiros. Vamos agradecer o carinho, a proteção, que possam continuar nos trazendo a sustentação para o melhor aprendizado, assimilar os ensinamentos de Jesus, colocando em prática a nossa caminhada sobre esse chão. Mentalizando o nosso mestre, vamos fazer oração, que ele assim nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo, sagrado e puríssimo nome, e que venha até a nós o teu reino, de paz, de luz e de amor, e que seja feita a tua vontade aqui no chão duro da terra, assim como ela é feita em toda parte deste universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor, para o sustento do nosso corpo físico, e para o nosso espírito, a verdade, a luz e a libertação. Perdoa as nossas dívidas, nossas faltas, as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando a quem nos tem ofendido e perseguido. Não nos deixeis cair nas malhas das tentações, mas livra-nos de todo mal, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Ajuda-nos, Senhor, a que hoje eu possa ser melhor do que fui ontem, e que no amanhã eu possa ser verdadeiramente melhor do que estamos sendo hoje. Nós estamos os pedindo, pois sabemos que são teus. Todo o poder, o reino e a glória para toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim damos por aberto o trabalho do dia de hoje. Sempre eu estou oferecendo esse trabalho para Regina Meire São Giovanni. Vamos oferecer para a mãe da Derede, para a nossa querida Andreinha, para a mãe da Sandra, para a Eunice, companheiro do Milton, mas que eventualmente vai oferecendo esse trabalho que tem muito valor, viu? Porque o espírito recebe como uma força de muita paz, também um fortalecimento do espírito, e é uma alegria quando nós oferecemos o trabalho em nome da pessoa. Então, isso é uma alegria, tá bom? Quem é que vai ler o Evangelho? Perder o Evangelho? Eu tenho aqui, se quiser, se me acha. Então, Posso ler. Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Justiça das aflições, causas atuais, acho que é embaixo, né, que eu tenho que ler. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados.
de todos os sois, vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Tá bom, Somente parou? tá bom. Milton, pode comentar. Esse capítulo fala da uma das bem-aventuranças e fala sobre as pessoas que, como a gente tem que se portar, né, diante das aflições. Tem vários aspectos que eles colocam aqui que colocam que as aflições que a gente está passando na atual encarnação, muita coisa pode vir de vidas passadas, né? Que é com relação à justiça divina, que você fez coisas não tão não tão boas no passado e agora você vai passar por essas aflições para poder cumprir. E também tem algumas situações que você são assim, digamos que você provoca, né, na vida atual, mas que sempre, se a gente tiver a fé, em Jesus, né, que você está aqui para você melhorar o teu espírito. Muitas das dores que a gente passa são realmente provações para que você reflita e veja que você tem coisas para melhorar diante daquela dor. Acho que é mais ou menos isso, né? Ó, mais alguém para comentar? Aproveite. Ninguém mais? Teu, Vai? Quem é que vai comentar? tem uma frase aqui, você me acha que eu achei interessante, enquanto o Milton estava falando isso, eu vi ela aqui, que é na sequência aqui, que ele fala o seguinte: mesmo com essa certeza, né? Primeiro ele fala somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Eu acho que o que a gente tem, assim, a gente é muito relutante, né, em aceitar as nossas provações, e o que eu acho que esse capítulo quer dizer é que é, a gente não chega a um outro nível, eventualmente, se a gente não passa por elas. Então, o que a gente deveria, né, aceitar melhor e compreender que esse é o que você é o caminho para você chegar nessa felicidade que a gente tanto busca, né, nessa evolução desse espírito. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer, porque na hora que a gente está ali passando pela aflição, a primeira coisa que a gente faz é questionar a fé, né? Então, enfim, acho bem difícil de viver isso, mas precisa muito fazer isso, porque esse é o caminho para a evolução, né? Mais alguém para comentar? Ninguém mais? Esse capítulo já cai seguido várias vezes, né? Por isso que estava bom. Como é que estou entendendo que está caindo tanto? Se está repetindo várias vezes, porque nós não aprendemos ainda. É uma repetição. Ninguém mais?
Jesus, quando falou assim, bem-aventurados, veja bem, os aflitos que serão consolados. É que precisa entender quando está passando por um sofrimento, não importa de que tipo, você aceitar, porque aquilo está programado para o seu espírito passar. Então, você está no mundo de expiações e provas. Se você passa pelas dificuldades e passa na prova, é o bem-aventurado, porque você saiu da aflição e foi consolado, porque você soube passar o problema. Muita gente não aceita quando tem um sofrimento. Não aceita. Acha que o Criador está errado. E aquele sofredor acha que ele está correto. Quer dizer, a pessoa inverte. Porque o sofrimento é uma bênção. Porque você precisa aprender a sofrer. E é difícil, né, falar. Estou sofrendo, oh Deus, meu Pai, muito obrigado, porque eu estou passando por isso. Mas eu estou passando pelo grande aprendizado dentro do sofrimento. Veja bem. Então, ele está ensinando o espírito. É a mesma coisa. A pessoa que não sofreu nada, desde que ele reencarnou, certo? Ele vai para a espiritualidade. Aí, um dia, ele precisa consolar alguém que está em sofrimento. Ele não sofreu. O que é que ele pode falar para aquele que está sofrendo? Concorda ou não? Porque ele não tem o conhecimento. Se ele não conhece o sofrimento, o que é que ele vai explicar para aquele que está pedindo ajuda? Não vai, porque ele não tem conhecimento, ele não adquiriu essa parte. Por isso que é questão de problema, de sofrimento, da infelicidade, é saber por que é que está passando por isso. Porque o espírito precisa aprender. E sem o sofrimento, entendeu? Não tem aceitação. Tendo aceitação, está no bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque ele aceitou. Então não existe mais sofrimento para ele. Agora, a maioria entra na revolta, né? Entendeu? Ah, está acontecendo comigo esse sofrimento. Agora, o meu vizinho não sofre nada disso. Quer dizer, ele está revoltado porque o outro não está passando por aquilo que ele está passando. Então, não tem a capacidade de reconhecer o Criador. Não reconhecendo o Criador e não conhecendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e de muitos espíritos que já passaram na Terra, ensinando a ignorância que nós carregamos e nós não reconhecemos a nossa pequenez. Veja bem, certo? Mas quando nós entendemos que o sofrimento, que a dificuldade, que é luta, tudo, nós agradecemos ao Criador, agradecer ao nosso Mestre Jesus, fica bem mais fácil para poder. Então, aí o Espírito se preparou para passar aquela fase. Passando aquela fase, ele encontra a felicidade. Porque a felicidade existe aqui na Terra, desde que a gente saiba passar. Certo? É que a pessoa tem os problemas e ele fica infeliz. Então, bate também. A felicidade não é deste mundo. Está vendo, entendeu? Porque ele não sabe enfrentar o problema. Então, ele é um infeliz. É um infeliz. Ou não? É. Fala. Seu Mió, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Eu e o Antoine, né? O Antoine nasceu, ficou surdo. Então, isso é alguma coisa dele, né? Que ele tem que resgatar aí, que ele tem que... O meu filho, o Antoine. Ah, então tá? Ah. Eu, do meu lado de cá,
penso o seguinte, para nós, eu sei, a gente não deve se apegar e tal, mas a gente sofre. De certa forma, é uma aprovação que a gente passa, porque nós vamos ter que lidar, né? Vamos ter que ajudar, vamos ter que. É um pouco diferente. Na hora que eu descobri ali, teve várias coisas que foram difíceis, porque a gente não sabia o que a gente ia poder fazer para melhorar a vida dele, ou se ele ia ter uma vida normal e tal. Esse sofrimento, cada um aí está pagando a sua continha, e pensando assim, no meu caso, eu sempre pensei assim, se Deus me deu um filho surdo, é porque provavelmente eu sou uma pessoa que não ouve e preciso aprender a ouvir. Alguma coisa assim me dava na minha cabeça, vinha na minha cabeça. Isso faz sentido? Esses sofrimentos que a gente passa, né? No caso, ele tem lá, ele tá. O sofrimento está nos dois lados, né? Eu, talvez sendo egoísta aí, porque eu não deveria me apegar à matéria, mas enfim. Ele, porque ele deveria ter passado por isso, por alguma questão na vida dele. O Tom é mega feliz, tá, gente? Ele não tem zero sofrimento com isso. Essa é uma coisa impressionante dele, que ele realmente é muito tranquilo, para ele é natural. Ele não sofre, né? A vida dele é ótima e tal. Mas é só assim, a minha dúvida é se esse sofrimento é dele ou é meu, primeira, né? Você tem essa dúvida. E se a gente. Às vezes eu vejo o senhor falando assim, o cara fez mal para um monte de gente e quebrou a perna e deu isso, e tirou algum braço do cara, sei lá, qualquer coisa assim. O cara, aí ele veio nessa vida paraplégico, ver alguma coisa assim para ele aprender. Tá? Tem essas associações assim? Veja bem, como você estava comentando, você falou que o Tom dá um sofrimento para você. Você não está aceitando. Porque quando você encara que ele é um sofrimento para você, você não quer aprender. Ele não é um sofrimento. Uhum. Ele, da sua vida, é uma alegria, porque ele está dessa forma e está te ensinando. Sim, sim. Então não é sofrimento. E também não julgue ele, que teve falhas lá atrás. Tá. Em algum momento, ele está com dificuldades. O que é a função? Que ele tenha uma boa aceitação e você tenha uma boa aceitação. Mas nunca pode colocar que é o sofrimento. É a falta de alegria, ocupa muito tempo, dá trabalho. Então você está deixando de amar, porque você está criticando, entendeu? Entendi. Agora, ele está aí no mundo, veja bem, para ele ensinar você também. E você, Ele me ensina mais até do que eu. a família em torno dele, se souber aproveitar a situação, todos vão evoluir. Mas se todo mundo achar que é sofrimento, que dá trabalho e tal, estão deixando de evoluir. Porque está reclamando daquilo que ganhou do Criador. Uhum. Veja bem como que é. É Sim. dele, entendeu? Uhum. Então, a gente não pode colocar. É o caso que você já leu a vida do Jerônimo, o gigante deitado? Não. Paraplégico total, certo? Paraplégico total, hein? E o que é que ele fez? Não sei. Ele montou centro espírita e ele ensinava tudo. É Ah, da cidade de Ituiutaba, certo? procurar aqui Jerônimo Gigante. E ele, veja bem, totalmente, só mexia a cabeça. Mas se você chegasse perto dele, você vê aquele homem tinha uma vibração amorosa que você sentia de distância. Você podia ficar 5 metros, 10 metros longe dele, que você sentia a vibração dele. Uhum. Entendeu? Agora, ele não achava que a situação dele era um sofrimento. Está dando para entender? Sim. Por isso que eu estou falando bem-aventurados os aflitos, porque esses são consoladores. Esse Jerônimo era um consolador de pessoas que inteiro, que não tinha problema físico de nada, não tinha surdez, não tinha nada. E estava aflito, precisava pedir ajuda para o Jerônimo. Esse caso você veja bem, ele fazia palestra na televisão, na região lá. E uma fazendeira, PBE,
estava desgostoso da vida, ela resolveu suicidar. Eu já contei essa história. Aí essa mulher mandou os filhos, porque estava na fazenda, mandou ir para a cidade, dispensou todos os funcionários e ficou só ela. E falou, agora sim, estou pronto para eu fazer o suicídio. Mas antes de eu suicidar, eu vou ligar a televisão, entendeu? Quando ela ligou, estava televisionando, acho que da região, e ele estava dando uma palestra, deitado, o homem deitado, e falando, coisa boa, né? Entendeu? A mulher pegou. Depois que eu ouvi o Jerônimo falando na palestra, eu já não vou suicidar. Agora eu vou começar a ajudar o próximo. Veja bem, está dando para entender? Sim, sim. Quem olhar ele, só a matéria vai para ele. Esse cara é coitado, está aí deitado, tetraplégico, não está fazendo, está fazendo. Tem gente inteira que não faz nada. Sem dúvida. Esse homem deitado, ele sentia uma dor abdominal. Veja bem, ele pegava um saco de 50 quilos e punha na barriga para diminuir a dor. Nossa. Mas esse homem não reclamava. Ele enfrentou. Entendeu? Uhum. Agora, veja bem, e nós que estamos inteiros? Nós que Vamos de reclamar, né? Eu sou um reclamão também, como vocês, entendeu? que a gente mais sabe fazer é reclamar, né, senhor? É, então, precisa de ver essas coisas, entendeu? Para entender o que é a vida. Então, nós precisamos valorizar muito a vida que nós ganhamos. Todo mundo gostaria de ser como é que é aquele artista, Pitt, como é que é? Brad Pitt? O homem quer ser igual a ele. As mulheres querem ser a Elizabeth Taylor, entendeu? Eu quero chegar no pedaço e dominar com toda a minha beleza, entendeu? Certo? E, Então já estamos reclamando. Você vai entender isso ou não? sim, Entendeu? Por isso que é muito bonito quando eu vira e fala assim, como o universo numa noite está todo estrelado, brilhar a escuridão da terra. Mas eu gostaria, não posso ser todas essas estrelas, eu gostaria de ser um pirilampo para poder andar na escuridão, clareando o caminho daquele desesperado que caminha na solidão. Veja bem, um pirilampo. Ele não pode ser um cosmo estelar, mas ele quer ser um pirilampo para ajudar o irmão em sofrimento. Não é bonito? lindo. Nossa, É, lembrou muito a Dona Regina, o Pirilampo agora. é, Veio a Dona Regina agora, o Pirilampo, né? Que ela gostava é, de falar do Pirilampo. entendeu? Certo? Muito bom, maravilhoso. Bom, ninguém mais quer falar nada? Ok? Então vamos em frente. Agora é o livro dos Espíritos, né? Isso. Vai. O Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, pergunta 701. Qual das duas está mais em conformidade com a lei natural? A poligamia ou a monogamia? Lê de novo a pergunta. Qual das duas está mais em conformidade com a lei natural? A poligamia ou a monogamia? Quem vai responder? Ninguém vai, Milton. Eu aperto o Milton, né? O Milton só pode falar que é monogamia, né? 50 anos de casado. Fica gravado, viu, no YouTube.
Mais alguém? Ninguém? Agora eu vou pedir para o Márcio, que está com a mulher do lado, responder também. Cadê o Marcos? O Marcos foi dormir? Acho que desmaiou, né? Acho que ele saiu da sala. Os caras foram da sala, Semioshi. É, Não, Miocha, o Oswaldo está aí na sala. Pode perguntar para ele também. cadê o Oswaldo? Não quer falar nada? Oi, seu Miocha, quero sim. Seu Miocha, pela lei natural, eu acho que o normal é poligamia. Pela lei natural, né? Justamente pelo o lado anímico do homem. É o que eu penso, seu Miocha. O Oswaldo é solteiro, né, gente? Mais alguém? Tem que ter alguma mulher falando aí também, né? Não tem nenhum. Fala, Débora. Eu também não posso. Tem que ficar quieta aqui. Mais alguém? Mas eu acredito nisso, talvez, também. Talvez pela... Hoje, mais esclarecidamente aí pela lei natural, talvez seja esse o caminho, pelo fato do lado animal mesmo, né? Mas, enfim, não sei, não entendi, para falar a verdade, não entendi muito bem o propósito dessa pergunta, né? Mas acho que a resposta vai responder isso, talvez, né? Mais E alguém? essa pergunta, Débora, ela está num tópico aqui do Livro dos Espíritos, que é casamento e celibato. Aí tem várias perguntas e depois entra em poligamia. E aí tem algumas perguntas. Entendi, tá, entendi. Está entendendo? Ninguém mais quer falar? Olha, vamos ser bem claros. Tudo é uma evolução do sistema. A poligamia, é lógico que não está de acordo com a natureza. A monogamia, mas tudo isso é a educação moral. É para ensinar, entendeu? Porque antigamente, muito antigamente, nem poligamia, quer dizer, mandava bala em todo canto, certo? E diminuía a mulher, né? Certo? Achando que a mulher era escrava e precisava aceitar tudo, certo? Aí veio a poligamia, você está entendendo? Que aí ainda dominava. Não, agora, veja bem, diminuindo as mulheres, certo? E colocavam uma quantidade de mulher como ainda existe no país, né? Nesse mundo ainda existe, alguns pontos, certo? Aí depois veio a monogamia, que é a lei da moral, é a educação, veja bem, de preconceito, é educação de atitudes. Então, precisam fazer toda essa caminhada da bagunça, depois da poligamia e depois da monogamia, certo isso? Para fazer com que o ser encarnado vá perdendo o instinto da manutenção da espécie, porque o homem já ganhou a consciência. Então, levou no ponto agora da monogamia. Mas não vai entender isso, mas é para diminuir e aplacar o lado do instinto animal. Claro isso? Ou não? É o caso, por exemplo, vamos pegar uma quantidade de leões. O leão tem quantas leoas? Ele é o chefão, certo? Tem leão 10, 15, 20, certo?
mas é a conservação do instinto e da espécie. E o homem veio com isso dentro da sua evolução. E ele veio trazendo esse lado da animalidade. Certo isso? E veio a poligamia. Mas como o Criador tem a sabedoria ao infinito, falou, para conservar essa turma, agora vamos colocar da espiritualidade para a Terra a monogamia. Mesmo colocando a monogamia, veja bem que a humanidade está um bocado bagunçada, certo? Por quê? Porque ainda existe um machismo, achando. Vê ver como é a cabeça do encarnado. Acha que o homem é mais sábio do que a mulher. Mentira. Certo? É mentira. A mulher carrega muito mais sentimento do amor do que o homem. Ou não? Isso é outra verdade. Isso eu já contei várias vezes. Se você tiver um homem e uma mulher na sua frente, se você tiver um nenê, e você oferecer o nenê, quem é que vai pegar? Quem? Quem é que vai pegar? A mulher, né? A mulher. Esse é o instinto mais Como é fundamental. que a mulher pega? Pega e encosta no coração. Ou não? E isso não é uma norma geral. O amor está lá. Agora, vamos supor que a pessoa vai entregar a criança, vira para a mulher, você não pega, deixa ele pegar. Ele pega aqui pelas costelas e levanta. Nem no peito encosta. Né? E se o menino fizer xixi, então, aí que ele vai ficar nervoso. Se for a mulher, não, olha, fez xixi, vamos trocar, vamos dar um banho nele. Está dando para entender a questão de sentimento? É totalmente diferente. Certo? Então, a mulher carrega o sentimento do amor numa intensidade muito maior. Muito maior. Certo? Bom, vamos ver a resposta aqui. Vamos lá. A poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento perante Deus deve ser fundamentado na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, apenas sensualidade. Isso. Deu para entender? Então é isso daí. Alguém tem dúvida? Só moderno. Ninguém tem? Não? Então tá. Agora é outra parte. Vamos lá. E eu acho que nós estamos com o Márcio e o pessoal que vai psicografar. Então vamos lá. Em frente. Vamos firme. Tá bom? Então vamos todo mundo mentalizar Jesus. E é nessa hora, neste momento, Jesus ou nada. Estamos pedindo a permissão para que possam utilizar os médiums da melhor forma possível. Em nome de Jesus, estão abertas as oportunidades. Pode utilizar as cordas vocais do. Pode falar, companheiro. Oi. Se você não falar, não vamos entender nada, né? Há muito tempo É? estou querendo falar com alguém, Pode falar. só que eu escolhi estilar que eu estou hoje para tentar conversar. Só que acredito que a minha presença causou um mal-estar muito grande nas pessoas. Eu estou com essa dificuldade
me falar. Eu não sei porquê, já que eu não faço mais parte do mundo dos vivos. Se eu sou um morto, por que que eu ainda sofro tanto? É isso que eu não consigo entender, porque o meu sofrimento é muito grande ainda. E eu queria me livrar disso. Bom, eu vou te perguntar uma coisa. E eu não consigo. Você, você sabe a sua situação? Eu, Não. eu tenho uma consciência muito grande que eu morri, mas eu não estou entendendo porque o meu sofrimento é grande como se eu estivesse vivo ainda. Então você está consciente que o seu corpo físico morreu. Mas eu não entendo por que que eu ainda sinto Olha, o espírito não morre. Quem para de funcionar é o corpo físico. O corpo físico ficou. Mas você é um espírito, você não morre. O espírito é eterno. Está dando para entender ou não? Então você é um espírito vivo. Concorda ou não? Sim, Hein? eu sei que eu poderia estar mais feliz sabendo que eu não vou morrer mais, porque antes da morte, a previsão dela é um sofrimento muito grande. Tinha que ser um alívio para mim, depois de morto, ficar mais tranquilo, mas parece que o meu sofrimento aumentou e não era para ser assim. Sabe por Para mim quê? estar feliz sabendo que eu não vou morrer mais. Não. Você é um espírito, você caminhou aqui na Terra, veja bem. Tudo que você adquiriu, o seu comportamento, está na sua psique. Se você amou, vai ser amado. Se você odiou, vai ser odiado. Se você foi compreensivo, vai ser compreensivo. Se você levou alegria, você vai ter alegria. Está dando para entender agora? Sim, Hein? estou entendendo. Hein? Pode ser que aí esteja a causa do meu sofrimento atual. Você está numa situação que você está infeliz porque você caminhou na Terra e você deixou de amar. Veja bem, quando nós deixamos de amar tudo, porque nós precisamos amar tudo, porque a presença do Criador está presente em tudo. E se você souber amar, você está amando o Criador. E você esqueceu essa parte. Você não conheceu isso. Entendeu? Eu era, eu era muito amargurado, eu não aceitava a condição de vida que eu tinha. Hein? Eu não aceitava a condição de vida que eu tinha. Ah, você não, Vivia muito amargurado. você ficou revoltado. Vamos dizer que eu fui o ingrato. E vou te dizer uma coisa, eu era rico, e nem assim me sentia feliz, porque eu vivia uma ilusão achando que toda a riqueza que eu tinha, eu nunca fosse precisar de nada e nunca fosse passar pelo crivo da morte, como eu passei. Pode Veja, ser que... veja bem, você na reencarnação, você ganhou o corpo físico. Veja bem, é um grande tesouro a vida que você ganhou. É um tesouro. Desde que esse tesouro você consiga carregar dentro da alegria, haja o que houver, mas sempre com alegria pelo corpo físico que você ganhou. Certo isso? Sim, Se você colocasse, na época que você estava dentro do corpo físico, mesmo passando as dificuldades, você colocasse a alegria do viver, você estaria sabendo e enfrentando o que o Criador concedeu para você, e você poder caminhar feliz com todos os problemas da vida.
Mas o que é? Você não aceitou, você revoltou. Na revolta, você desencarnou e você agora é um espírito que ainda não entendeu o que o Criador tinha concedido a você, que é a vida. Nós precisamos saber viver a nossa vida, porque essa vida, o nosso corpo físico, é um tesouro na nossa mão. Então, haja o que houver no corpo físico, nós precisamos agradecer, porque ele é um tesouro. É um tesouro que nós precisamos conservar o valor. Claro isso? Levanta a cabeça. Levanta. Levanta a cabeça. Olha, eu vou fazer uma projeção de uma luz para você sair um pouco desse sofrimento. Todo mundo mentalizando a luz azul brilhante no fundamental dele. E nós estamos limpando a psique dele, retirando esse sofrimento, que é uma angústia para o nosso irmão em espírito, vai recebendo toda essa energia, limpando a sua psique e colocando agora o amor que existe dentro de você. Vai, respira, respira, respira. Obrigado. Como é que você está sentindo agora? Pode falar. O meu corpo, Hein? eu posso chamar de corpo ainda. Eu ainda Não entendi. sinto muitas angústias, mas senti algo diferente, algo que me confortou. Você não sentiu um alívio? Não sentiu um alívio? Eu senti um conforto muito grande. Então, E queria ficar assim, hein? queria continuar sentindo isso. Porque a vibração que o grupo todo fez para você é para você agora ficar mais tranquilo. Entendeu? E nós somos irmãos espirituais. Como somos irmãos, nós também desejamos o alívio para você. E o grupo todo trabalhou desejando para você, vamos dizer, menos sofrimento. E todos colocaram agora essa semente do amor que você tem dentro de você, ela abrir e começar agora a aumentar o padrão vibratório desse amor que tem dentro de você. Agora você está conhecendo a força do amor. Está dando para entender agora? Está, sabe? Eu vejo pessoas hoje que não têm nada e são felizes, como o senhor estava dizendo antes. Eu tive tudo e não tive que essas pessoas que não têm nada têm. Era a felicidade que me faltou. Isso. Mas hoje você aprendeu, né? Não deu para aprender? De ter encontrado grupo, de ter recebido toda essa energização? Deu para entender? Tanto tempo que eu não sentia isso. Mas isso é a força do amor. Viu? Tá bom? Não precisa chorar. O que eu faço agora? É? O que eu faço? Você olha do seu lado direito, olha aí, os nossos irmãos espirituais aí. Você está vendo? Estou sim. É? Tem umas pessoas aqui, inclusive meu pai está aqui comigo também. São espíritos amorosos que estão aí do seu lado agora. Estou vendo meu pai e minha mãe. É? Minha mãe e meu pai. Agora você vai acompanhar eles. Você quer? Eu quero pedir muito perdão a eles. A pergunta que eu estou fazendo, você quer ir com eles? Eu quero. Estou feliz em vê-los agora. Isso. Então, veja bem. Vai com eles, porque eles vão continuar o tratamento
e o esclarecimento lentamente para você aprender o que é a evolução espiritual. Deu para entender agora? Meu, a saudade do meu pai e da minha mãe era muito grande. Agora estou vendo eles, estou feliz por isso. Muito obrigado. Então você vai com eles? Eu vou. Então vai. Muito obrigado pela sua presença e que Jesus te abençoe. Eu quero agradecer ao Senhor e agradecer a Deus, porque Ele me perdoou por tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Então vai com eles, tá bom? Eu vou. Que Jesus te abençoe. Muita paz. Obrigado pela sua presença. E vai com eles, que é o caminho. Obrigado. E agora? Agora é o Divino Mestre, Mioshi. Então vamos lá. Então, vamos todos nós mentalizar uma grande queda d'água, esse espaço onde estamos, sobre nós também, levando toda a negatividade embora, e no final uma cúpula de luz e de proteção que vai nos amparar e nos proteger durante toda esta semana. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos... Nossa Senhora. Desculpa, Mioshi. Ah, desculpa, gente. Não. Vamos lá. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Mensageiros celestes, dignos emissários de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar contra o vírus e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de saúde, progresso, força, paz, amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que assim possamos lutar e vencer contra o vírus, suas variantes, outras doenças, acidentes e contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Graças a Deus, graças a Jesus e graças aos nossos amigos espirituais. Obrigada, obrigada e obrigada. E vamos tomar aguinha, que o remédio está dentro para cada um. Agora vamos lá, quem psicografou? Posso falar? Pode. Amados irmãos, convocamos a todos ao orai e vigiai, pois estamos atravessando nuvens densas que podem nos transviar do caminho reto através da interferência de irmãos renitentes nos descaminhos. A influência é cada vez mais intensa e contundente. Assim sendo, devemos nos atentar ao nosso padrão vibratório, procurando músicas e leituras edificantes, programas de teor construtivo. E principalmente devemos manter o bom ânimo para que a esperança ilumine e oriente nossos passos rumo à evolução. Que Jesus abençoe o nosso esforço e nossa perseverança. Paz e luz a todos, amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Pois sou eu, meu anjo. Vai. O homem, herdeiro do próprio homem, o é. Não existe, não há sequer nenhuma aflição ou vivência experienciada da qual ele não necessite para evoluir. Nas aflições, sempre somos ou fomos, seja no hoje, seja no ontem, os causadores de nossos próprios sofrimentos. Pedimos a todos que leiam o capítulo 5 na íntegra. Muito os ajudará. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, com os nossos respeitos e o nosso afeto renovado, orbe dos escritores do espaço e amigos do Cantinho de Meimei. Obrigado. Próximo. Não tem mais ninguém? Não. Oi, seu Mioshi. Vai.
Querida amada, não te preocupes, minha menina. Você está sim, longe das pessoas que te amam muito, mas acredite que tudo nessa vida tem um porquê. E essa é somente mais uma provação e você conseguirá superar. Força, minha menina, você é forte. Deus está sempre com você. Beijo de sua tia Amélia. Até uma próxima. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Acho que não, Mioche. Não? Não sei. Não. A gente pode perguntar o que que aconteceu com o Marcos ali, Mioche? Bem? A gente pode perguntar se está tudo bem com o Marcos? Não pode. Você está vendo, Márcio? O Márcio e o Marcos, os dois. Márcio, como é que está? Eu peço um passo, por favor. Vai. Aproxima a sua cabeça mais para frente na tela. Todo mundo mentaliza Jesus e mentalmente vão fazendo a prece do Pai Nosso. Vamos imaginar agora uma queda d'água em cima dele, tirando tudo que é de negativo. E a prece recolocando na aura dele o lado positivo da vibração, da energia que ele precisa. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Obrigado, gente. Cadê o Marcos? O Marcos está bem, está dormindo. Deu um sono nele, deitou aqui e está dormindo. Tá. Ninguém mais? Está todo mundo bem? Então, Simioshi, oi. tem uma pessoa que procurou a gente na rede social, que ele falou que ele frequentava a reunião ali da Rua das Rosas e perguntou se ainda tinha reunião e tal. Eu expliquei que não tinha mais, mas que tinha reunião online. A gente pode chamar essa pessoa para fazer parte do grupo? Pode, coloca aí na quarta-feira. Tá bom, eu vou pedir para ele o contato dele, aí eu passo para ele já. Mais pessoas que queiram participar, coloca, porque está na hora da turma começar a acordar muito rápido. Porque, veja bem, a situação que está no planeta, o vigiar e orar é muito importante. Hein? Por quê? Porque essa energia negativa, que são nossos irmãos, acredite se quiser também. Se não quiser também, não tem problema. Mas eles estão trabalhando de uma forma pesadíssima e violenta. Uhum. Então, família, chame para acordar, para participar, para ter uma proteção espiritual e não acontecer coisa pesada por aí. Sim. Certo? E estou sendo bem claro, e não é participar uma vez e depois não participar, hein? Isso daí é a máscara da falsidade. Porque quer frequentar uma vez e depois quer que não aconteça mais nada. É o desculpismo das pessoas. Ah, porque eu frequento uma vez, duas, três, e só acontece coisa ruim para mim. Não, então isso daí não é espírita, não. Isso daí é pessoas querendo aproveitar a possibilidade de se safar do problema e não querer evoluir o próprio espírito. Por isso que isso daí é dito. Muitos livros dizem, e pode pegar. A pessoa quer evoluir, o espírito precisa ter paciência, disciplina, conhecimento e a vontade de aplicar os conhecimentos do Evangelho na vida. Esse é o ponto. Não adianta pegar e falar, porque eu sou bom em casa, não vai. Não, isso é ociosidade. É o desculpismo que não quer fazer nada para os outros. Certo? Isso daí, sempre eu falei, aceite se quiser. Cuidar bem da família é um dever moral, certo? Mas amar o próximo é a aplicação do Evangelho. Claro isso? Pessoal, vamos firme, continuar unido,
sempre pedindo a proteção ao nosso Mestre Jesus, ao nosso anjo de guarda, pedindo com muita fé, porque é o período que nós precisamos amparo da espiritualidade maior e não entrar nos ataques dos nossos irmãos que estão trabalhando e eles têm muita força. Não vão pensar que não tem muita força. E eles estão atuando de uma forma pesada também. Claro? Então, pessoal, obrigado. E vamos continuar unido firme. Obrigado, boa noite. Ficam com Deus. Obrigado. Boa noite, Tor. Obrigado. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Tchau. Eu fico hoje também. Ô, Débora, você lembra o nome do rapaz? Quem que é? Não, eu acho que é Antônio, mas eu estava vendo.